Olá, você que acompanha o Futebol na Veia, bem-vindo a mais um Girão da Rodada aqui no YouTube. Então pessoal, já vai se inscrevendo, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo que eu quero saber a opinião de vocês sobre essa rodada. Então bora começar, meu nome é Felipe Gomes e vamos para o Giro da Rodada. E a primeira partida que a gente vai comentar aqui é com o Bruno Gabriel, que é Curitiba e RB Bragantino, que ele vai passar a análise e o resumo de toda a partida para você. Então Bruno Gabriel, é com você! Trazendo mais um jogo para esse girão da rodada, eu sou Bruno Gabriel e irei falar sobre a partida entre Coritiba e RB Bragantino. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2020. O estádio que recebeu essa partida foi o Couto Pereira, no Paraná. Debaixo de grande chuva, as equipes tiveram dificuldade no primeiro tempo. Contudo, o Massa Bruta acabou tendo mais oportunidades, principalmente com Ítalo. O Bragantino chegou a ter 14 finalizações ainda na primeira etapa. Já o mandante, que era o Coritiba, não se impôs no jogo. No primeiro tempo, fechou com 4 finalizações só, tendo a melhor oportunidade com o Robson. Vale destacar também o primeiro tempo, a grande partida do goleiro Wilson do Coxa. Com o empate, as duas equipes não ajudavam a forma como elas precisavam subir na tabela. O Bragantino, mesmo vindo de alguns bons jogos, necessitava ganhar para sair de vez da zona de rebaixamento. Já o Coritiba precisava da vitória para justamente sair da zona do rebaixamento e poder sonhar com algo maior ainda este ano. Na segunda etapa, a intensidade diminuiu mais ainda, fazendo com que os jogos tivessem mais faltas e assim também vários amarelos distribuídos. Ainda houveram algumas substituições colocando mais atacantes em campo, o Coritiba jogando no seu 4-3-3, tendo 4 atacantes até na segunda etapa, e o Bragantino também jogando no seu 4-4-2 com os meias mais avançados. Contudo, a partida se encerrou em 0-0. Com esse resultado, o Coritiba se manteve na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Já o Massa Bruta subiu uma posição, e estando agora na 13ª. A próxima partida do RB Bragantino será diante do Fortaleza em seu estádio em Bragança Paulista. Já a equipe do Coritiba viaja até Recife, onde joga com o Sport na Ilha do Retiro. Essa foi a análise do jogo entre Coritiba e RB Bragantino, Bruno Gabriel, para mais um Girão da Rodada. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos com o Vitor Eduardo para uma análise completa sobre a partida do Super Clássico Carioca que teve entre Botafogo e Flamengo nessa rodada. Então, Vitor, é com você, meu querido. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Eduardo e vou destacar um pouco sobre o clássico entre Botafogo e Flamengo, que aconteceu neste sábado, dia 5 de dezembro, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no estádio Newton Santos, o Engenhão, casa do Botafogo. Vou começar falando um pouco do primeiro tempo, de como é que foi esse jogo. O Botafogo começou assustando já o Flamengo logo aos 14 segundos com uma finalização do Pedro Raul, depois de um contra-ataque, O Bruno Nazário encontrou o centroavante do Botafogo entrando na área, invadiu e chutou de direita para a boa defesa do goleiro do Flamengo. A partir daí, o jogo passou a ser só do Flamengo, até por conta da tônica também da partida, que já se encaminhava para isso. O Botafogo mais atrás segurando o resultado, deixando o Flamengo atacar e partindo nos contra-ataques. O Flamengo chegou já aos 22 minutos do primeiro tempo, com o Bruno Henrique, após bom lançamento do Arrascaeta. O Arrascaeta fez o lançamento do campo de defesa. Bruno Henrique finalizou de direita e a bola desviou e passou muito perto do gol do Diego Cavalieri. Na sequência desse mesmo lance, a bola saiu para escanteio. O Arrascaeta bateu o escanteio, o Gustavo Henrique testou de cabeça e por pouco não se redimiu com a torcida do Flamengo, ele que vem falhando muito nos últimos jogos.
ele cabeceou e o zagueiro do Botafogo tirou em cima da linha. Mas aí na sequência o Flamengo continuava apertando ali a saída de bola do Botafogo, porém não conseguia criar mais oportunidades, né? Era muito na base da bola na área, até muito na base do chuveirinho, e não conseguia entrar na área para criar uma boa jogada e finalizar da melhor maneira, né? Vamos dizer assim. No segundo tempo, portanto, o cenário do primeiro tempo foi esse, né? O Flamengo dominando, mas sem criar grandes oportunidades. O famoso arame liso, né? O Flamengo pressionando, mas sem conseguir dar grandes sustos, né, no goleiro Diego Cavalieri. No segundo tempo, esse cenário mudou. Não é à toa que logo aos 10 minutos o Flamengo conseguiu seu gol. Através de uma saída de bola errada do Botafogo, né? O Marcinho acabou falhando, o Gerson ficou com a bola na ponta esquerda, rolou para o meio e o Everton Ribeiro chegou batendo, tirando do Diego Cavalieri, 1-0 Flamengo. Na sequência, parecia que o Flamengo ia conseguir ampliar esse resultado, fazer o 2-0. O Bruno Henrique finalizou uma bola que passou tirando tinta ali da trave do Cavalieri. Só que o técnico do Botafogo, né, o técnico interino do Botafogo colocou o Calu, marfinense, que entrou no jogo e deu uma melhorada no time. Ele fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo do campo e cruzou para o Pedro Raul, que quase conseguiu empatar. Portanto, o cenário do primeiro tempo foi esse, né? O Flamengo dominando, mas sem criar grandes oportunidades. O famoso arame liso, né? O Flamengo pressionando, mas sem conseguir dar grandes sustos, né, no goleiro Diego Cavalieri. No segundo tempo, esse cenário mudou. Não é à toa que logo aos 10 minutos o Flamengo conseguiu seu gol. Através de uma saída de bola errada do Botafogo, né? O Marcinho acabou falhando, o Gerson ficou com a bola na ponta esquerda, rolou para o meio e o Everton Ribeiro chegou batendo, tirando do Diego Cavalieri, 1-0 Flamengo. Na sequência, parecia que o Flamengo ia conseguir ampliar esse resultado, fazer o 2-0. O Bruno Henrique finalizou uma bola que passou tirando tinta ali da trave do Cavalieri. Só que o técnico do Botafogo, né, o técnico interino do Botafogo colocou o Calu, marfinense, que entrou no jogo e deu uma melhorada no time. Ele fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo do campo e cruzou para o Pedro Raul, que quase conseguiu empatar, mas o Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, foi muito bem no lance, não conseguiu evitar o gol de empate do centroavante do Botafogo. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, o Vitor Luiz deu uma entrada dura no menino Rodrigo Muniz, do Flamengo, e acabou expulso. Isso aos 40 minutos. Parecia que o Flamengo ia conseguir dominar e nadar de braçadas nesses últimos minutos. Só que não foi isso que aconteceu, porque aos 43, 3 minutos depois, o Gustavo Henrique fez uma falta clara, uma falta ali na entrada da área, que era a chance clara de gol. E ele também acabou expulso, deixando o Flamengo também com um jogador a menos, ou seja, as duas equipes ficaram com 10 em campo. Na cobrança dessa mesma falta, o Calu bateu, mas o Diego Alves, né, goleiro do Flamengo, é quem fez a defesa, evitando o gol de empate do Botafogo. E o jogo terminou assim, 1-0 para o Flamengo. O Flamengo chegou aos 42 pontos com essa vitória, né, chega à terceira posição do campeonato, enquanto o Botafogo segue numa situação complicada na vice-lanterna com apenas 20 pontos. Os próximos compromissos das duas equipes, o Flamengo enfrenta o Santos, né, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã, enquanto o Botafogo tem compromisso no meio de semana, né? Tem o jogo atrasado contra o São Paulo, que no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e no outro final de semana, né, no sábado, enfrenta o Internacional no Beira-Rio. Ou seja, são dois compromissos complicados aí para o Botafogo nessa sequência do campeonato. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o destaque do girão do Botafogo e Flamengo, né, clássico carioca, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga aí com o nosso girão. Forte abraço e até mais. Muito obrigado, Vitor. E agora vamos com o Gabriel Yudi para a análise e o resumo da partida entre Fluminense e Atlético Paranaense. Gabriel Yudi, é com você. E aí, rapaziada, tudo bem? Bem-vindos a mais um girão. Eu me chamo Gabriel Yudi e eu vou falar um pouco sobre o confronto entre Fluminense e Atlético Paranaense que ocorreu neste sábado. Bom, o jogo começou bem equilibrado, com ambas equipes atacando, mas aos 10 minutos, Léo Cittadini abriu o placar para o Atlético Paranaense. Desse jeito, fez com que o Flu fosse mais para o ataque. Com isso, aos 26, Nenê fez um gol. Porém, anteriormente, perdeu um pênalti na qual o Santos pegou o pênalti, totalmente mérito do goleiro, que deu um pequeno rebote, mas logo se recuperou e pegou novamente em 2 tempos. Espetacular a defesa do
do Santos. Além disso, Thiago Heleno foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo, após levar o segundo cartão amarelo por 2 faltas bobas. Nisso, no segundo tempo, o Fluminense já chegou atacando mais e Marcos Paulo marcou 2 vezes, aos 73 e aos 75 minutos. Um deles foi um golaço, na qual bateu na trave e entrou. E foi isso, o Fluminense foi muito superior após a expulsão. O Atlético Paranaense tentou, mas a defesa estava aberta por conta da expulsão e o time parecia desanimado mesmo antes da expulsão, defensivamente falando. Porém, Santos conseguiu defender o pênalti que poderia ter agravado o placar do jogo. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e continuem com o nosso girão. Muito obrigado, Gabriel. Agora vamos com o Gustavo para ele falar um pouquinho para a gente a análise e o resumo da partida entre Grêmio e Vasco. O Grêmio passou o rodo e vamos conferir as notícias com o Gustavo. Gustavo, traz as notícias para a gente. Fala galera, eu sou o Gustavo e vou falar dessa vez aqui no Girão sobre a partida entre Grêmio e Vasco. O atropelo do Grêmio, né, mano? O Grêmio que venceu por 4-0 o Vasco, tá numa fase muito, muito boa. O time tá 16 jogos sem perder, 16 jogos sem perder. O time tá numa invencibilidade aí muito grande. O trabalho do Renato provando que ele é um bom técnico pro Grêmio, um excelente técnico no futebol brasileiro, um dos melhores, e venceu mais uma, goleou o Vasco, passou um carro em plena arena do Grêmio lá no Sul. Os gols foram marcados por 2 vezes Diego Souza, uma vez Lucas Silva, e Pinares marcou também. Um time do Grêmio que, na verdade, dominou o jogo, né, do começo ao fim, como era de se esperar. O time que está brigando por G6, Libertadores, Copa do Brasil, vem uma excelente fase, como eu já disse. Pegou um Vasco que já teve seus grandes momentos, mas hoje está mal de novo, está na zona de rebaixamento. Há quem diga, né, os torcedores, os corneteiros de plantão, dizem que o Vasco é golfinho, né? Subiu, fez uma graça e voltou, né, mano? Mas o Vasco a gente sabe que é um grande time que está passando por uma fase, infelizmente, né? O Grêmio que dominou o jogo do começo ao fim, como era de se esperar. O time construiu um resultado muito bom. Até teve 2 gols que foram anulados, mas conseguiu fazer o gol primeiro com o Diego Souza no primeiro tempo, depois marcou de novo. Aí teve o gol do Pinares, o Lucas Silva marcou no finalzinho e venceu mais uma, como era de se esperar. O time dominou a partida do começo ao fim. Maicon jogando muito, Matheus Henrique, PP, isso é importantíssimo. O que o PP está jogando, o PP é o novo Cebolinha. O Grêmio, eu digo sempre que todo ano surge alguém. Um ano foi o Everton Cebolinha, já teve o Luan, que agora não está mais em uma boa fase, Jean-Pierre e PP agora. E o time vem fortíssimo para enfrentar a equipe do Santos na próxima terça-feira, pelas quartas de finais da Libertadores, né, mano? O jogo da ida, né? Que vai ser na Arena do Grêmio. Com essa vitória dá muita moral para a equipe enfrentar a equipe da Baixada Santista. Por outro lado, o Vasco está em uma situação muito ruim, como eu já disse aqui, perdeu mais uma, está na 17ª colocação e vai a campo só no próximo domingo contra o Fluminense, né? A equipe já tinha perdido a classificação contra o Defensa e Justiça na última quinta-feira, em pleno São Januário da Sul-Americana, e tomou uma goleada agora, e o técnico português que está à frente do Vasco balança um pouco no cargo, né? Vai enfrentar o Fluminense que vem em boa fase e é muito perigoso esse confronto, né? Clássico, pode ir nos detalhes, enfim, a gente sabe como é. Por hora é isso, tamo junto, valeu, é nóis. Muito obrigado, Gustavo. E agora vamos para a análise da partida entre Bahia e Ceará com a Valéria Contado. Então, Val, é com você. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Valéria Contado e hoje eu vim falar sobre o clássico entre Bahia e Ceará que aconteceu nesse sábado na Arena Fonte Nova. Então, o Bahia recebeu o Ceará pela partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas quem levou a melhor foi o time visitante. Então, o Ceará venceu o Bahia por 2-0 com gols de Vina e Saulo Mineiro. O jogo foi muito truncado, né? E as duas equipes tiveram estratégias bem distintas dentro de campo.
Vamos falar um pouquinho do jogo então, porque o Bahia, ele até teve mais posse de bola, principalmente na primeira etapa da partida, né? Conseguiu segurar a bola, mas enfrentava uma dificuldade muito grande de criação. O time do técnico Mano Menezes não conseguia incomodar, não conseguia chegar no gol do Ceará, apesar de manter mais a posse de bola e ter mais volume de jogo até. Por causa disso, né, o Mano teve que fazer alterações, mas mesmo assim não deu muito resultado e o Bahia incomodou pouco o time do Ceará. O Ceará, por outro lado, soube aproveitar a dificuldade do adversário e conseguiu aí tentar mais e até incomodar um pouquinho mais também. O Ceará, que começou numa estratégia de pressionar a bola, pressionar o Bahia na saída de bola, naquele famoso perde-pressiona, mas acabou vendo que a sua melhor estratégia seria aguardar para sair em contra-ataque e pegar o Bahia desprevenido. O jogo foi muito truncado, bem assim, parado do lá e cá, né? Mas quem levou a melhor foi o Ceará, que aos 37 minutos abriu o placar para a equipe visitante. O Bahia até chegou a fazer um golzinho lá aos 26 minutos, mas o VAR pegou uma irregularidade e não valeu o gol do Bahia. Então, quem abriu o placar de fato foi o Ceará, com o Vina aos 37 minutos. O gol que sacramentou a vitória foi nos acréscimos, então o Ceará levou aí até os acréscimos para fazer o seu segundo gol. O Vina, mais uma vez, foi um jogador muito importante para o Ceará na partida. Foi ele quem auxiliou muito, ele é sempre muito participativo e muito acionado. Ele tem sido uma das peças principais desse time do Ceará. O time do Ceará que é muito bem organizado, o time do Guto Ferreira, que tem essa construção aí, essa compactação defensiva que é muito boa e é muito inteligente também a equipe do Ceará, viu? É uma equipe que dá para brigar por posições aí no Campeonato Brasileiro e que com a vitória de hoje chegou à 9ª colocação com 33 pontos. O Bahia, por outro lado, que não pontuou, ficou em 13º lugar, mas é bom ficar bem de olho aí no Ceará, que vai brigar sim por classificação, quem sabe para chegar a uma Sul-Americana ou uma Copa Libertadores, até uma pré-Libertadores, né? A gente sabe que lá no topo da tabela as coisas estão bem pegadas e bem brigadas também, e o Ceará vai brigar aqui no meio, assim, para conseguir alguma coisa boa. Bom, então falando um pouco também das próximas partidas de Bahia e Ceará, o Bahia vem a São Paulo para pegar o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo acontece no sábado às 19 horas, enquanto o Ceará vai receber o Atlético Goianiense também no sábado às 21 horas. Então são 2 jogos importantes, tanto para o Bahia quanto para o Ceará, que precisam somar pontos aí para brigar por alguma classificação. Lembrando que o Palmeiras, que vai enfrentar o Bahia, ainda está vivo em outras competições, como a Copa do Brasil, como a Libertadores, então, e enfrenta também uma onda de desfalques muito grande. Então vamos ver como é que vão se comportar as duas equipes. Aí a equipe de Mano Menezes e a equipe do Guto Ferreira nessa próxima rodada. Eu sou Valéria Contada e eu falei sobre Bahia e Ceará. Até a próxima. Muito obrigado, Valéria. E pessoal, agora vamos para fechar com chave de ouro. Vamos lá com o nosso Flávio Rodrigues para ele passar toda a análise, não deixar você por fora de nada que aconteceu entre Atlético Mineiro e Internacional, uma das partidas mais esperadas. Então, bora lá, Flávio, é com você. Olá, galera que segue aqui Futebol na Veia. Meu nome é Flávio Rodrigues e estou aqui gravando um vídeo para vocês, fazendo uma análise do que foi o empate de 2-2 entre Atlético Mineiro e Internacional, um dos duelos mais esperados do Brasileirão nessa última rodada. A partida foi realizada no último dia 6 de dezembro, no último domingo, no estádio do Mineirão, e o resultado acabou sendo ruim para as duas equipes que precisavam da vitória por motivos hoje distintos no campeonato. Apesar de os dois estarem na parte de cima da tabela, o empate acabou não sendo positivo e complica as pretensões dos dois clubes, pelo menos por hora, no Brasileirão. O Yuri Alberto, que vem ganhando chances no time titular do Internacional, abriu o placar no primeiro tempo e logo em seguida o Internacional marcou
o segundo gol, já que o Musto fez gol contra, empatando a partida ainda no primeiro tempo. Depois de conseguir um empate, e eu lembrando que o gol do Musto foi logo em seguida do gol do Yuri Alberto, o Galo seguiu criando chances. O Vargas teve pelo menos umas 2 boas chances para conseguir a virada ainda na primeira etapa, mantendo o futebol ofensivo do time do São Paulo, que a gente já está meio que acostumado a ver essa postura do Galo, tanto em casa quanto fora. No segundo tempo, uma boa jogada do Keno e o Yoran, que também vem sendo um bom jogador pelo Galo nesse campeonato, conseguiu a virada e o time conseguiu manter um pouco a postura ofensiva, evitando o empate, que é algo raro nesse time do São Paulo, tentando até ampliar o placar. O Inter tentou mostrar melhoras, o Thiago Galhardo teve uma boa chance, mas hoje não teve uma atuação de destaque. É outro jogador também que vem caindo de produção também nas últimas rodadas, talvez sentindo já o desgaste físico. E tudo parecia que a gente ia ter mais uma vitória do Galo e mais um resultado bem ruim do Inter, mas o Peglon já aproveitou uma lambança do Galo, com o Alan falhando e o Hever fazendo um recuo totalmente estranho, e o Peglo acabou empatando a partida, placar de 2-2, dando números finais a um bom jogo que foi realizado no Mineirão. Como eu comentei, a partida, o resultado não foi bom para nenhum dos dois times, por conta o Internacional vem numa sequência de péssimos resultados, não vence há 4 jogos, e no Brasileirão, um time que já foi líder do campeonato, hoje está fora do G4. O time termina a rodada com esse empate em sexto, com 38 pontos, 2 atrás do Grêmio, rival local, rival gaúcho, que está na 4ª posição. Já o Galo chegou aos 43 pontos e também, até algumas rodadas ele era o líder da competição e focado apenas no Brasileirão, parecia que ia deslanchar, mas andou tendo alguns tropeços e viu o São Paulo terminar a rodada com um jogo a menos e com 43 pontos apenas. O São Paulo hoje já abriu 4 pontos de distância na liderança. Por isso que a vitória para o Galo era muito importante e também por isso que a vitória para o Colorado também era importante. A situação, o Atlético estaria com apenas 2 pontos de distância para o São Paulo, uma rodada, vamos dizer assim, para poder ultrapassar, para poder retomar a liderança. E dependendo dos critérios de desempate, o Inter poderia ter se mantido no G4. Agora, da semana dos dois times, ela é bem diferente, né? O Atlético Mineiro, focado apenas no Brasileirão, vai ter uma semana livre de treinos e só volta a campo no próximo final de semana, encarando o Furacão em busca da reabilitação, buscando a vitória nessa partida que será realizada na próxima rodada do Brasileirão, no próximo sábado, fora de casa, lá na Arena da Baixada. Já o Inter vai precisar encerrar esse jejum de forma bem complicada. Primeiro, o time vai ter que visitar o Boca, né, no jogo de 8ª de final da Libertadores, depois de ter sido derrotado por placar de 1-0 em Porto Alegre. Então o time vai precisar voltar a vencer para se manter vivo no Libertadores, avançar para as quartas de final. Já no final de semana, será também no próximo sábado, né? O Colorado encara o Botafogo, mas dessa vez em casa, no Beira-Rio. E aí, também precisando do resultado para voltar ao G4 do Brasileirão e não deixar os líderes se desgarrarem. A situação para o Atlético Mineiro é mais tranquila. São Paulo só vai precisar, não sofre pressão mesmo com esse empate, conseguir esse empate fora de casa, até porque o Inter é um dos times que está na ponta da tabela, está entre os primeiros, então o resultado, apesar de ser ruim, não é aquele resultado inesperado, não é aquele resultado para ser tão lamentado. Já para o Internacional, a situação já está um pouquinho mais complicada, como eu acabei citando. O jejum de vitórias e principalmente como o time caiu de produção desde que o Cudê deixou o clube e o Abel Braga assumiu, vem preocupando muitos torcedores do Colorado. Então, essa semana, tropeços contra o Inter, contra o Boca Juniors, não conseguir reverter o resultado e, de repente, um empate ou derrota para o Botafogo, podem deixar o clima de crise, o clima bem pesado lá pro lado do Beira-Rio. É isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Até a próxima análise, até o próximo vídeo aqui no Futebol na Veia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar nossas redes sociais. Forte abraço.
Muito obrigado a todos vocês que ajudaram a gente a dar as informações para o nosso telespectador do Futebol na Veia. E pessoal, tá acabando mais um Girão da Rodada aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Girão da Rodada e até a próxima, pessoal!